Aos 14 anos de idade, ele fugiu de casa, lutou nas guerras da França e da Índia. Quando arrebentou a Guerra Revolucionária, ele se juntou ao exército americano como coronel. Em 1775, dividiu o comando com Ethan Allen no aprisionamento de Ticonderoga. Mais tarde, ele liderou 1000 homens para o Canadá, onde participou da Batalha de Quebec. Sua coragem na batalha o promoveu a brigadeiro. Mas algo errado aconteceu. Pensamentos de concessão destruíram seu zelo patriótico. Logo, o que parecia impossível aconteceu. Ele ofereceu seus serviços aos britânicos. Em 1780, ele projetou um plano para entregar West Point ao controle britânico. Hoje, ao invés de ser lembrado como um herói nacional, Benedict Arnold é sinônimo de traidor. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Para o estudo da Palavra de Deus, quero convidá-lo a considerar comigo o capítulo 10 do livro de Mateus. Em nosso estudo deste maravilhoso evangelho, que abre o Novo Testamento, vamos ver como Jesus treinou seus 12 homens e os enviou como representantes do seu reino. E chegando ao capítulo 10, ele estava pronto para enviá-los à sua primeira missão, dando-lhes a primeira experiência no trabalho prático. Já conhecemos os nomes dos 12, já os conhecemos da melhor maneira possível através da Palavra de Deus. Hoje vamos considerar o último nome na lista, verso 4, Mateus capítulo 10, Judas Iscariotes. Lemos de verso 1 a 4. E chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar toda a sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Agora, já conhecemos os primeiros 11 discípulos. Aprendemos tudo o que podemos sobre eles. Temos muita informação sobre alguns deles e pouco ou nada sobre outros. Tentamos estudar a personalidade e o caráter de cada um, o seu lugar no esquema dos acontecimentos e o plano do Senhor, e por que foram escolhidos para uma tarefa tão maravilhosa. Uma coisa, creio eu, eu acho que nós concluímos no geral, é que eles eram basicamente desqualificados, eram homens comuns, homens iguais a nós, homens que Deus teve que transformar a fim de serem o que Deus queria que fossem. Vimos como Deus os transformou e os capacitou para pregarem, ensinarem, para curarem, expulsarem demônios como representantes oficiais do reino. E posso acrescentar que tiveram sucesso, tiveram muito sucesso. Com a energia do Espírito de Deus, eles realizaram o que Cristo pediu deles. Eles construíram sua igreja. Foi um grupo notável. Mas um deles se destaca contra o cenário dos outros. É isolado, solitário, só. Seu nome, Judas Iscariotes. Ele é atemorizante, desajustado. É o símbolo de desastre. É o mais vil, o pior dos homens do qual a Bíblia fala. E é ele o nosso assunto hoje. Ele é o último a ser mencionado, e pode notar no verso 4. E sempre é mencionado com um comentário sobre a sua traição. Porque esta é a sua marca.
e será a sua marca para sempre. Vejamos o que a Bíblia diz sobre ele. Em primeiro lugar, o seu nome. Judas. Judas era um nome comum. Lebeu Tadeu, no verso 3, também é chamado Judas. É simplesmente uma forma de Judá, a terra do povo de Deus. Alguns dizem que a raiz desse nome significa Jeová lidera. Outros dizem que sua raiz possivelmente se refere a alguém que é o objeto de louvor. De qualquer forma, parece um paradoxo. Se o significado é Jeová lidera, nenhum ser foi obviamente mais liderado por Satanás do que Judas. Se significa alguém merecedor de louvor, ninguém foi tão imerecedor de louvor como Judas. Diz-nos que seu nome não era somente Judas, mas também Iscariotes. Qual o significado disto? Basicamente vem de dois termos, Ish, que significa homem, e Keriot, que significa cidade. Ele era um homem da cidade de Keriot. Isso é simplesmente uma identificação geográfica. Agora, por que Judas é identificado geograficamente e os outros 11 não são? É importante porque ele é o único não galileu, o único judeu da parte sul. Ele é o único judeu da Judeia. Todos os outros discípulos vieram da Galileia. Isto pode nos indicar que, desde o início, Judas não era bem um deles. Também, os judeus do sul sentiam-se grandemente superior aos judeus camponeses do norte e os viam como inferiores. Consequentemente, talvez houvesse um certo orgulho em Judas que tornou-se mais profundo com o passar do tempo. A escritora Ellen White, em seu livro sobre a vida de Jesus, o desejado de todas as nações, escreveu: Judas era respeitado pelos discípulos e tinha muita influência sobre eles. Ele tinha uma opinião elevada sobre suas próprias qualificações e via seus irmãos como muito inferiores a ele em juízo e habilidades. 23 milhas ao sul de Jerusalém e 7 milhas de Hebron havia um grupo de pequenas vilas. Foram construídas perto de fazendas onde o povo cultivava o solo. Como as pequenas vilas foram se unindo e cresceram, elas formaram uma pequena cidade que foi conhecida como Keriot. E no livro de Josué, capítulo 15, verso 25, ela é mencionada. E foi nessa pequena vila que nasceu tal homem. 7 milhas de Hebron, um bebê nasceu e foi ele quem traiu o Salvador. Salmos 41, verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, e quem comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Se conferirmos a profecia de Zacarias capítulo 11, o fato torna-se ainda mais específico. Zacarias 11, versos 12 e 13. E eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dá-me o que me é devido, e se não, deixai-o. Passaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Ora, o Senhor disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Traído por seu amigo por 30 moedas de prata. Aparentemente, Judas não parecia ter um caráter defeituoso. Certamente não. Por 3 anos acompanhou os discípulos e Jesus disse no cenáculo, em João capítulo 13, um de vocês me trairá. E todos os apóstolos reagiram. Lembra-se o que eles disseram? Será que eles perguntaram, é Judas? Não. Todos perguntaram, sou eu? Por quê? Não tinham nenhuma razão para desconfiar de Judas mais do que de si próprios. Eles se conheciam bem, porém julgavam Judas melhor do que era na realidade, pois ele era um tremendo hipócrita. Ele enganava tão bem que ele foi eleito o tesoureiro do grupo. Eles entregavam o dinheiro.
Isto era prova da confiança por parte dos discípulos. Talvez vocês pensem, eles não sabiam que ele talvez tivesse um passado sujo, talvez uma vida de pecado, pois se mostrou ser um homem vil e baixo, capaz de fazer o que fez para Jesus. Então ele deveria ter uma história de horror conhecida. Bem, mas em seu pior estado, ele não era pior do que qualquer um dos outros. Seria difícil ser pior do que Mateus, que era um abusador, um ladrão, um especialista em suborno. Seria difícil ser pior do que Simão, um zelote, que não passava de um assassino. Podem notar que formavam um grupo de miseráveis se formos analisá-los pelos seus feitos. É interessante notar que Judas nunca se expressou, a não ser quando reclamou sobre o desperdício de dinheiro em Betânia. Ele tinha o mesmo potencial dos outros. Ele podia ter sido um João ou um Pedro. Cristo poderia tê-lo transformado seu coração, se ele tivesse disposto para tal. Ele era feito da mesma matéria-prima. Ele não era mais desqualificado que os outros, mas o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Enquanto os outros homens estavam sendo mudados e transformados e moldados, ele endurecia mais o coração. Acrescento que ele não era diferente dos outros 11. Todos acreditavam que o Messias viria e fundaria um reino terrestre. Todos criam que o Messias derrubaria Roma, que ele ia estabelecer o seu reino e que eles iam entrar na glória de tal reino. Todos acreditavam que tinham encontrado o leão da tribo de Judá. Mas o Senhor começou a lhes contar que antes de ser o leão da tribo de Judá, deveria ser o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. E ele falou sobre a sua morte, falou sobre a sua entrega da sua própria vida, mencionou sobre ser ressuscitado. E quando mencionava esses fatos, podemos imaginar Judas pensando, mas o que é isto? Vejam, os outros discípulos tiveram o mesmo início de Judas, mas o Senhor os levou para um nível espiritual, o qual Judas nunca alcançou. O Senhor os levou ao reino espiritual, para que vissem fatos com uma dimensão divina, mas Judas nunca saiu do nível baixo e materialista. Os outros discípulos também eram apegados ao que era terreno, sentiam egoísmo e ganância, mas que foram vencidos pelo amor de Cristo. E passaram a amá-lo, e em seu amor por Cristo foram elevados a um nível superior. Bem, isso nunca aconteceu na vida de Judas. Ganância, egoísmo e o materialismo rebaixaram o amor. Os outros se elevaram e ele permaneceu onde estava. Os outros se tornaram incorruptíveis e ele se tornou mais corrupto, mais ganancioso. Ele tinha na raiz do seu caráter uma tremenda paixão que nunca esteve disposto a deixar. Em João capítulo 12, nós aproximamos dos eventos finais, os eventos que nos levam à cruz. Judas encontra-se completamente desiludido. A antecipação de algo de bom acontecendo não tinha lugar em sua mente. Não havia nada de bom mais nele e já não podia conter sua hipocrisia, já não conseguia esconder quão vil, imundo, baixo era o seu caráter. Assim que em Betânia, houve um incidente que o desmascarou. Não creio que os outros discípulos entenderam. Encontra-se São João capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Ela estava simplesmente expressando o seu amor, derramando afeição. Ela ofereceu a Jesus algo de muito valor e uma coisa que só poderia ser usada uma única vez. Versos 4 e 5. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres?
Esta é a primeira vez que esse homem fala. Ele odiava tanto a Jesus que, para ele ver alguém homenageando o mestre, seria demais. O ódio havia tomado conta dele. O que havia começado como uma atração de amor, tornou-se ódio, porque Jesus não fez o que ele esperava. A propósito, o unguento talvez não valesse 300 denários. Possivelmente estivesse exagerando por causa da ganância em seu coração. Se valesse 300 denários, equivaleria a aproximadamente um salário anual. Verso 6. Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Pode imaginar esse tipo de gente? Aqui vemos um grupo de homens pobres, trabalhando por toda parte do mundo, e este homem está roubando o pouco que eles tinham. Ele não tinha absolutamente nenhum amor em seu coração. Era um materialista e vivia só para um fim: tirar o que ele podia da melhor maneira que conseguia. E se não podia ter todo o reino, ele ia tirar pelo menos aquilo que fosse possível. Esta era a motivação de Judas. Alguns tentam achar um bom motivo para suas ações. Não podemos encontrar um motivo justo para sua maneira de agir, por duas razões. Primeiro, Jesus disse: um de vocês é um Satanás. Segundo, antes de Judas traí-lo, Jesus disse: e Satanás se apoderou dele. Não havia nada de bom em Judas. Em São João capítulo 18, encontramos Judas uma vez mais. Algumas noites mais tarde, Jesus estava no jardim. Verso 2. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os discípulos. Judas não só profanou a Páscoa com dinheiro ensanguentado, ele profanou o lugar privado de Jesus para suas devoções. Ele profanou a amizade. Ele conhecia aquele lugar. Versos 3 e 4. Tendo, pois, Judas tomado a coorte, os guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Vejam, Jesus sabia que Judas viria, chegaria perto dele e o beijaria. Judas o beijaria para colocá-lo à vontade e para que ele não suspeitasse de seus planos. Mas Jesus sabia de tudo. Sabe o que ele fez? Jesus desfez a necessidade do beijo. Saiu e disse: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Sou eu. Assim, Jesus eliminou a necessidade do beijo traidor. Só para lhes mostrar as trevas no coração de Judas, ele o beijou mesmo assim. O coração diabólico forçou ao beijo desnecessário, mesmo não sendo o beijo para indicar a Jesus, mas um beijo para simular inocência, um ato de suprema hipocrisia. Podemos aprender alguma lição da vida de Judas? Número 1, Judas é o maior exemplo de oportunidade perdida. Nenhum homem representa maior tragédia do que esse homem. 12 homens na história do mundo tiveram o privilégio de andar durante 3 anos na presença do Deus vivo encarnado e ele desprezou essa oportunidade. Os outros 11 aproveitaram. E há pessoas que se assentam na presença de cristãos, portanto, na presença de Cristo, pais e mães de famílias, muita gente que vai à igreja, mas que vem e vão vivendo a sua própria vontade. E ao seu redor, há muitos que vivem com Cristo. Porém, eles perdem essa oportunidade e seguem para a eternidade sem Cristo. Mas Judas foi o pior. E todos os que continuam perdendo a oportunidade estão na mesma situação que Judas. Ele se contentava em somente associar-se, nada mais. Em segundo lugar,
Ele foi o maior exemplo de privilégio deitado fora. Sim, o maior exemplo de oportunidade jogada fora. Ele queria dinheiro, posições. Ele poderia possuir o universo para sempre, mas ele vendeu por 10 ou 20 dólares. Deus oferece você e a mim e a todas as pessoas a riqueza da eternidade. Que tipo de barganha você está fazendo? Trocando o que Deus oferece por algo que será queimado no fim do mundo? Em terceiro lugar, Judas é a maior ilustração de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele amava tanto o dinheiro ao ponto de vender o Deus vivo. É a isto que a ganância pode fazer a um homem. Judas é um monumento à destruição e dano que a ganância traz. Em quarto lugar, do outro lado, creio que Judas é a maior lição da história do mundo da paciência e do amor de Deus. Somente Deus poderia, sabendo o que sabia, tolerar a presença desse homem por tanto tempo. Essa é a tolerância paciente de Deus. E além disso, ter demonstrado afeição a ele, tratando-o de amigo mesmo depois do beijo traidor. Uma incrível demonstração da paciência de Deus. E finalmente, creio que Judas nos oferece uma qualificação essencial na preparação de Cristo para o seu papel de sumo sacerdote. Ele serviu para um propósito. A Bíblia nos diz que Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento, a fim de que se tornasse um sumo sacerdote compassivo. Muitos homens são traídos. Muitos são magoados nas casas de seus amigos. Pessoas cortam umas às outras e todos conhecemos a dor causada por este tipo de atitude. E ao nós chegarmos ao Senhor Jesus, dizemos: Senhor, o Senhor sabe, isso aconteceu em minha vida. Será que o Senhor pode entender? Eu quero dizer sim. Ele compreende. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares o teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus.
Nosso Deus e nosso Pai, como nós te agradecemos pelo teu amor e a tua paciência para conosco. Nós te suplicamos nesta hora que aceites a cada um que está se entregando a ti agora. Perdoa todas as nossas faltas e nos guarde perto de teu peito. Naquele grande dia, quando Cristo voltar, possamos herdar a eternidade e viver sempre contigo, face a face, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Muito obrigado por ter estado conosco. Nós vamos estar aqui na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal. Espero que você esteja também. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.